Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar para interagir conosco através do Facebook, no www.facebook.com/Rádio da IELB e também pelo nosso YouTube, youtube.com/CPT. Você pode também nos enviar a sua dúvida ou o seu comentário pelo e-mail contato@radiocpt.com.br. Ainda também anote o nosso WhatsApp, é o 51993489360 e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo através do nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download do nosso programa e ouvi-lo quando e onde você quiser. No programa de hoje vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Pegue aí a sua Bíblia que nós vamos iniciar esse nosso estudo. No texto escolhido para o dia de hoje, nós vamos ver como Jesus chama os seus discípulos, quais as instruções que ele dá e também tudo aquilo que ele promete àqueles que ele chamou para serem embaixadores do seu reino. Nós vamos então à leitura de Mateus, capítulo 10, versos de 1 a 4. Acompanhem conosco. O chamado dos discípulos. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para expulsar e para curar todo o tipo de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O que nos chama a atenção no início desse texto é que Jesus chama 12 pessoas total e completamente diferentes uma das outras, mas com um grande intuito, para que eles fossem os seus embaixadores, aqueles que vão levar o seu nome. Nós vemos que Jesus está chamando 12 pessoas que têm cada um os seus problemas, as suas dificuldades, como o impetuoso Pedro, ou então aquele que todos consideravam pecador, o publicano Mateus. Cada um deles demonstra a diversidade que há no reino de Deus. Cada um deles demonstra a diversidade de pessoas e dons que Deus chama para o seu serviço. O que nós também podemos aprender desse texto, Jesus coloca na mão de 12 homens simples e por vezes até com grandes traços de pecado, o intuito de serem embaixadores do reino. Da mesma forma, ele continua hoje usando cada um de nós, homens simples e também cheio de erro e de pecado, para que sejamos embaixadores da sua palavra. Isso nos demonstra que o poder e a autoridade que Jesus estava dando para aqueles homens é que faria com que eles fizessem todas as coisas que Jesus prometeu. O poder não era deles, mas estava sendo outorgado, estava sendo entregue por Jesus na mão deles. Da mesma forma, hoje, Jesus continua agindo assim, nos entregando o seu poder para pregarmos o Evangelho do Reino. Na sequência do texto, nós temos as instruções que Jesus dá para os 12. E diz assim: E Jesus enviou os 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto também vão dar de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem nelas quem é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna,
que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Nós vemos Jesus dando instruções bem claras, e a primeira e a mais importante de todas é que os discípulos vão com o intuito de pregar a vinda do reino dos céus. É óbvio que Jesus lhes dá poder para fazer sinais para demonstrar que esse reino estava vindo. Mas o mais importante do texto é demonstrar que eles estão pregando a vinda do reino de Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção é a proibição de Jesus pedindo que eles não entrem nem em cidades de samaritanos, nem nas cidades dos gentios. E isso acontece por dois motivos. O primeiro deles, porque Jesus pede que eles procurem aqueles que estão marginalizados em Israel. Existe muita gente em Israel que ainda precisa ouvir do reino de Deus. E Jesus então pede que os seus discípulos corram ao encontro dessas pessoas. Pessoas que não haviam sido tocadas pela proposta religiosa da época, mas pessoas que estavam deixadas à margem, sem ninguém que se preocupasse com elas. E o segundo intuito é que Jesus pede que eles não se aproximem dessa cidade porque eles não estavam prontos para estarem nessas cidades. Primeiro, porque aos samaritanos eles não deviam ir, porque levavam dentro de si, como judeus, uma certa briga por conta do passado entre judeus e samaritanos. E segundo, eles não deveriam ir aos gentios porque carregavam dentro do seu coração ainda a certeza de que a salvação era só para os judeus. Nós sabemos que isso tudo foi transformado em seu coração. E então Jesus diz, procurem nas cidades por pessoas dignas. Quem são as pessoas dignas do texto? Não são aquelas que são mais santas ou as que mais merecem. Ir atrás dessas pessoas, nós sabemos que era o proceder dos fariseus. Eles iam atrás dos mais santos. Os dignos aqui são aqueles que Jesus diz que reconhecem a sua necessidade. Aqueles que dizem, nós precisamos de um médico. Aqueles que simplesmente rejeitarem a proposta do reino dos céus devem ser deixados de lado. Eles não precisam entrar em discussão. Podem simplesmente reconhecer que Deus fará justiça para com eles, porque lhes deu a chance de ouvirem o Evangelho, mas não quiseram. Na sequência, dos versos de 16 a 25, estão dispostos os riscos para os quais aqueles discípulos estavam indo. E Jesus já deixa claro que terão riscos e problemas para que eles não se assustem. Diz assim o texto: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de reis e governadores, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não se preocupem quanto ao que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é que fala por meio de vocês. Um irmão entregará outro irmão, o pai entregará o filho. Haverão filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades da casa de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo ser como senhor. Se chamaram o dono da casa de Belzebu, quanto mais os membros da sua casa. Jesus então chama a atenção no texto de que existirão problemas, existirão dificuldades. Os discípulos tinham dentro de si a esperança de que eles estavam indo para uma grande viagem, onde eles iam colocar muitas coisas em práticas, eles teriam poder para fazer muitas coisas. Mas Jesus diz,
vocês também terão problemas. Problemas tais como serem entregues, problemas em dividirem as vossas famílias, problemas até mesmo em serem levados à presença de governantes para serem julgados. Cada um desses problemas iria acontecer na vida daqueles homens. Quem sabe não naquele momento em que Jesus estava os mandando, mas com certeza a maioria deles, ou praticamente todos eles, tiveram a oportunidade de testemunhar perante os governantes. Jesus então pede para esses homens que estão sendo enviados para viverem em meio a problemas e a dificuldades, a terem cuidado, para não serem inocentes como os cordeiros ou como as ovelhas, mas que estejam sempre alerta como as serpentes, mas tenham uma certa simplicidade. Isso tudo porque Jesus está enviando eles a lidar com as pessoas. Porém, o que mais chama a atenção em todo o texto é que o próprio Jesus fala do seu sofrimento. Ele diz, se eles têm acusado o mestre de ser Belzebu, com certeza vocês também sofrerão. Jesus aponta para o seu sacrifício e diz que os seus discípulos também teriam essa sorte e esse destino. Um pouco mais à frente, Jesus continua falando sobre aquilo que estimularia os discípulos a continuar a sua tarefa. Mateus 10, de 26 a 30. Portanto, não tenham medo, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser escondido. O que eu lhes disse à escura, repitam agora em plena luz. O que é dito a vocês no pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, que até os cabelos da cabeça estão contados, portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Jesus cita aqui 2 estímulos importantes e interessantes. O primeiro deles, ele estimula os seus discípulos a não esconderem mais a realidade que eles tinham visto. Durante boa parte do seu ministério, Jesus pediu que eles não falassem sobre aquilo que eles haviam visto. Porém agora, Jesus diz, vão e preguem, vão e falem. Falem de tudo que vocês virem enquanto estiverem ao meu lado. Não tenham medo, mas preguem de forma real e verdadeira. Mas o grande estímulo que o texto nos mostra é o tamanho da consideração que Deus tem para com aqueles que creem no seu nome. Jesus levanta um exemplo, que é o exemplo de 2 pardais, 2 passarinhos, que naquela época eram vendidos por uma moeda. Um pouquinho de carne para ser comida, que quase não valiam nada. E Jesus diz que mesmo que aqueles 2 pedacinhos de carne que não valem nada estão sendo cuidados pelo Pai, os discípulos podiam ter certeza de que eles também seriam cuidados pelo Pai em todo momento. Isso lhes dá um estímulo muito grande, porque lhe ensina que eles podem continuar vivendo a sua vida e fazendo a sua obrigação de pregadores, porque Deus estava cuidando de cada um deles. Essa é a promessa que Jesus deixa para os seus discípulos e nós podemos crer também em cada uma delas. Mais à frente, Jesus fala sobre aqueles que confessam o seu nome. De versos 32 e 33 diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante de outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do Pai que está no céu. E aqui Jesus está fazendo a seguinte comparação, lembrem, Deus está cuidando de vocês. Deus está fazendo todo o necessário para vocês. Agora vão e façam também a sua obrigação. Confessem, professem a todos os que vocês encontrarem no caminho sobre a vinda do reino. O Pai está cuidando de tudo para que vocês possam viver dessa forma. É nisso que nós cremos e é nisso que nós colocamos a nossa fé. Continuando, o texto ainda fala de outras dificuldades que existiriam por conta da vinda de Jesus. Diz assim, não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada.
Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perde. Quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Jesus então fala que o que faz diferença, ou a grande espada que tem poder para dividir todas as coisas, é a sua palavra. E o mundo sempre estará dividido entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo. E essa espada precisa os dividir, ainda que estejam debaixo da mesma casa. Ainda que nós tenhamos que muitas vezes deixar pessoas que nós gostamos de lado, nós devemos lembrar que importa servir a Deus e obedecer ao Senhor do que aos homens. É por isso que Jesus fala sobre isso. Ele diz que é necessário que a gente saiba que estaremos sempre correndo esse risco de ter que deixar pessoas que nós gostamos de lado. E Jesus fala até mesmo de nos deixar para trás, deixar o nosso eu pecador para trás, para que possamos encarar a nossa cruz. Assim ele termina o texto dizendo: aqueles que estão muito preocupados com a vida aqui da terra, esses vão perder a sua vida. Mas aqueles que sabem descansar no Senhor, esses podem ter certeza de que o Senhor já deu uma vida, tanto aqui na terra, mas uma vida muito melhor na eternidade. E encerrando o texto, Jesus deixa uma promessa, tanto para aqueles que irão receber os discípulos, como para aqueles que estão indo ao encontro do povo para pregar a palavra. Diz assim o texto, de 34 a 39. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de um profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Por mais que esse texto às vezes possa parecer alguma coisa voltada à salvação por obras, o que Jesus está dizendo aqui é bem diferente. O que ele está querendo dizer é que o único que realmente pode alcançar um copo de água de forma correta e concreta aquele que está necessitado, é aquele que já encontrou o amor. João fala isso na sua carta quando ele diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós só encontramos e sabemos o que é o amor através de Deus. Então, sempre que cristãos são tocados pela necessidade do próximo quando ele está sofrendo, na verdade, nós já fomos tocados antes pelo amor de Deus. Jesus então promete que a todo aquele que tiver esse espírito e reconhecer que foi amado por Deus e pode amar o outro, a esse está guardada uma recompensa. E nós sabemos que essa recompensa é a eternidade. Mas essa promessa também é promessa para os discípulos, dizendo: não se preocupem. Porque nós vimos no início do texto Jesus dizendo: não levem nada com vocês. Vocês vão simplesmente trabalhar para poder ter o sustento do seu dia. E então, no final do texto, Jesus tranquiliza os seus discípulos, dizendo: vocês sempre vão achar pessoas para que eles alcancem alguma coisa quando vocês necessitarem. É assim que Jesus termina esse texto, quando ele fala do chamado dos seus apóstolos. Legal, nesse programa nós vamos ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar no texto de Mateus 11. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e com reprise às 6 horas da tarde. Você pode assistir este e outros programas no nosso Facebook, facebook.com/RádioDaIelbe, e também no nosso YouTube, youtube.com/RádioCPT. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo em fé em Cristo junto conosco. Que a paz de Jesus esteja com você e com sua família.
Grande abraço e até o próximo programa.